Vamos nos aprofundar no assunto e a gente chama agora para um bate-papo ao vivo o Theo Brasil, especialista em cibersegurança, chefe de segurança da informação na Asper, que é uma empresa de proteção de dados organizacionais. Theo, bem-vindo, boa tarde. Olá, Jesus. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco mais com vocês sobre esse caso aí que movimentou bastante aí desde ontem, né? Curiosidade, quando a gente fala de prejuízo de um bilhão de reais que foram desviados, os clientes não amargaram esse prejuízo. Eu olho minha conta ali, ela continua com aquele mesmo valor. Da onde saiu esse dinheiro e para onde foi esse dinheiro? Pois é, ao que tudo indica aí, né? Provavelmente estamos falando aí do maior ataque na história aí do sistema financeiro brasileiro até o momento, né? Como foi abordado na matéria anteriormente, nós estamos falando aí de contas reservas. O que são essas contas reservas, né? Elas são basicamente um mecanismo importantíssimo para o funcionamento do sistema de pagamentos brasileiros, né? Conhecido como SPB, que basicamente ela interliga todas as instituições financeiras e serve como se fosse uma conta que todos os bancos mantêm dentro do Banco Central para fazer a liquidação das transações que acontecem a todo momento, todos os dias. Ou seja, para que os bancos troquem dinheiro entre eles, é necessário que exista essa conta reserva que fica no Banco Central para efetivar essas transações, seja elas transações via Pix, via TED, via DOC, etc. Então, ele é um mecanismo central para a compensação dos pagamentos que acontecem a todo momento. Por que não teve, né, esse impacto nas contas dos usuários? Porque exatamente o dinheiro, né, que foi aí alvo desse crime cibernético, ele foi exatamente essas contas de reservas. Então, elas são contas que pertencem exclusivamente às instituições financeiras, apesar de elas ficarem contas do Banco Central, então ela acaba não impactando diretamente o usuário final ali, mas não deixa de ser aí um dinheiro importante, porque é de responsabilidade de cada instituição financeira manter essa conta ativa para viabilizar aí toda a movimentação que a gente viu acontecendo dia após dia, seja pessoas físicas ou até pessoas jurídicas também. Theo, então isso nos ajuda a entender um pouco da dinâmica, como funciona esse sistema Pix. Eu tenho aqui a minha conta bancária, eu vou mandar um Pix para você. Eu digito ali a sua chave. Ele não sai diretamente da minha conta. Tem a conta reserva, pelo que você está me explicando, a conta reserva aqui que fica ali dentro dos sistemas do Banco Central. Então o que eu faço aqui, na verdade, é mandar uma informação, um comando, e o dinheiro sai dessa conta aqui para sua conta. E aí, posteriormente, vai haver aqui uma informação referente a esse débito na minha conta. Então, quem foi afetado foi esse elo aqui. É essa conta reserva que fica sob a administração do Banco Central, é isso? Exato. Posso até dar um contexto adicional, né? Como funciona esse sistema de pagamentos brasileiro. O Banco Central ele é o centralizador de tudo. Então, seja Pix, DOC, TED, tudo passa pelo Banco Central. O Banco Central, esse sistema, ele tem basicamente um processo de homologação de diversas empresas que são autorizadas a interagir com esse sistema através do Banco Central. Então, quando você faz o Pix, por exemplo, da sua conta, seja o seu banco ele tem uma conexão direta, ou seja, ele é uma empresa homologada e autorizada a ter acesso a esse sistema direto do Banco Central, e aí ele comunica o Banco Central e o Banco Central faz a comunicação para outra instituição. Algumas empresas, alguns bancos, eles têm essa homologação, essa autorização a ter acesso direto ao Banco Central. Outras instituições financeiras utilizam provedores de serviços de tecnologia, como é o caso dessa empresa que ela foi aí vítima desse ataque, que é a CIM Software, como um meio de campo. Então é como se uma instituição financeira ela não tem um acesso direto ao Banco Central, mas ela utiliza esse provedor, no caso a CIM, para fazer esse meio de campo, essa comunicação. Então ela utiliza o sistema de pagamentos aí do Banco Central por intermédio de uma empresa terceira, no caso a CIM Software, e aí a transação acaba ocorrendo dessa forma. Por isso que quando a gente fala que assim que foi noticiado, né, que veio à tona o ataque, de forma imediata o Banco Central ele cortou todas as conexões da CIM Software com esse sistema de pagamentos para impedir
que houvesse qualquer tipo de maiores movimentações ou problemas aí a respeito disso, e agora está aí retomando essa comunicação aos poucos, tá? Poderia até fazer aqui uma analogia, né, com o Banco Central e essa empresa, que o Banco Central, imagina que você tem a sua casa, né? É uma casa aí que você investiu muito em segurança, você colocou portão automático, sistemas de alarmes, portas blindadas, etc. Então, em termos de segurança, a sua casa ela é uma fortaleza. É como se esse fosse o Banco Central ali. E aí, você tem várias empresas que têm autorização ali para comunicar com o Banco Central. Pegando essa analogia com uma casa, imagina que aí, apesar de todo o investimento que você fez aí nessa sua fortaleza, nessa sua casa, você contrata ali uma empresa para prestar um serviço, por exemplo, uma empresa de jardinagem que ela precisa cuidar do seu jardim. Então, para que essa empresa possa cuidar do seu jardim, ela precisa entrar e sair ali da sua casa e você precisa conceder um acesso para essa empresa prestar esse serviço. Então, você dá ali um controle remoto do portão ou uma chave de alguma porta para dar acesso ali a essa sua casa. Então, apesar da sua casa ela ter ali muitos sistemas de proteção, caso essa empresa ali que você autorizou, né, ela também não tenha rigorosos controles de segurança, aí é onde mora o perigo, porque essas chaves, esse controle, ele pode ser usado de uma forma não autorizada para fins maliciosos e pegando um pouco dessa analogia, foi um pouco do que aconteceu, porque foram utilizadas aí fragilidades e vulnerabilidades dessa empresa, desse terceiro, para fazer um acesso não autorizado e aí gerou esse impacto financeiro. Tá? Theo, estou falando aqui com o pessoal da produção, a gente vai separar um cortezinho aqui que você explicou de uma forma tão didática que a gente vai colocar aqui nas nossas redes sociais esse ponto exato dessa analogia que você fez entre o Banco Central e uma casa muito bem equipada em termos de segurança, mas que se chega uma pessoa ali para prestar um serviço, pode ter uma pessoa mal intencionada no meio desse processo aí, não adianta nada você ter um castelo fortificado, uma fortaleza ali, né? Ali é a vulnerabilidade onde um hacker, por exemplo, vai atacar. E eles sabem o que estão fazendo, né, Theo? Eles sabem que não podem chegar lá e tentar derrubar aquela muralha, aquela fortaleza chamada Banco Central e toda aquela blindagem virtual de segurança. Então eles vão mapeando as vulnerabilidades, falam, olha, essa empresa aqui que faz a conexão com o Banco Central, aqui tem uma vulnerabilidade, é aqui que a gente vai atacar para tirar o dinheiro lá do Banco Central. É mais ou menos isso aqui que você está trazendo para a gente, essa explicação. Exato, é o elo mais fraco, né? A gente, na prática, os criminosos eles estão sempre buscando por esse elo mais fraco, por pontos de vulnerabilidade para efetuar aí esses ataques e no final do dia é sempre visando esses ganhos financeiros, né? Como foi esse caso agora. Então, assim, é algo até inimaginável, né? A gente sempre lidou muito com questões aí dos crimes tradicionais, de fazer túnel por debaixo da terra, invadir o banco, e agora a gente vive numa era digital, tudo hoje está na palma da nossa mão, a gente fala com sistemas para cima e para baixo, então o crime agora, ele não é mais aquele crime que a gente via nas últimas décadas, né? De fazer aí escavações, ir por debaixo da terra, invadir o cofre, como a gente vê em muitos filmes. Agora é dessa forma, né? De forma digital, muito mais silenciosa, porém também de forma muitas vezes muito mais destrutiva, né? Porque você vê, são simples cliques ali. Só é importante destacar, né, que assim não são questões simples. Então, assim, para você fazer um ataque desse requer muito conhecimento técnico e, naturalmente, né, você precisa ali de um conjunto ali de fatores que são as fragilidades, as vulnerabilidades que acaba se tornando aí real e factível um ataque dessa natureza. Theo, quando acontece um ataque dessa natureza, o dinheiro é espalhado em dezenas, centenas, milhares de contas bancárias. Isso já vai para fora do país rapidamente para dificultar o rastreio. Quem promoveu esse ataque já está, né, hasta la vista e
pegou esse dinheiro e não volta mais, muito provavelmente é isso que vai acontecer? Bom, pegando o gancho desse mundo digital, né, também existe uma complexidade grande porque hoje nós temos aí as moedas digitais. Então, a gente também tem questões ali de conexões direto do nosso sistema de pagamento do Pix, por exemplo, com exchanges que transformam esse nosso dinheiro aqui, independente se são reais, são dólares, etc., em moedas digitais. As famosas aí criptomoedas, a gente vê aí Bitcoin, por exemplo, que é a mais famosa aí no mundo. Então, o que esses criminosos fazem no mundo digital, principalmente os cybercriminosos, é fazer a conversão dessa nossa moeda, independente se foi um ataque que foi, por exemplo, nesse caso aqui em reais, mas poderia ser em dólares, em qualquer outra moeda, a conversão disso para ativos digitais, para criptomoedas. Porque também se torna muito mais desafiador o rastreio desse dinheiro depois, a partir do momento que ele virou ele criptomoeda, é muito mais complicado a gente rastrear, apesar de termos aí capacidades técnicas. Naturalmente, a gente vai ter aí a Polícia Federal, muitas equipes atuando na análise forense e no rastreio também desse dinheiro, mas torna muito mais complicado depois que ele é convertido para ativos digitais, que, pelo que a gente viu, foi o caso desse ataque. E foi, inclusive, a princípio, né, pelo que tudo indica, como ele foi identificado também, porque as instituições acabaram notando comportamentos anômalos ali de conversão de ativos digitais, que foi onde tudo provavelmente veio à tona ali o ataque em si. Pode ter vindo de fora do país? Sem dúvida nenhuma. Pode ter vindo de fora do país, isso vai ser ainda investigado, mas uma vez que hoje nós estamos conectados na internet, não tem nenhum tipo de distinção, por exemplo, pode vir do Brasil, mesmo que seja um sistema, por exemplo, que ele é acessível apenas daqui do Brasil, por exemplo, a gente pode ter um ator malicioso que está fora do nosso território nacional, porém ele utiliza um mecanismo de conexão de entrar em uma máquina, por exemplo, um servidor que está em território nacional, como se fosse aí um meio de campo, né, um salto, para depois fazer acesso ao sistema. Então, é uma técnica muito utilizada aí para burlar, né, mecanismo de detecção e tornar com que o atacante não seja facilmente detectável e rastreável também. Então, mesmo que o acesso direto ao sistema tenha sido feito do Brasil, ele pode ter ali vários saltos anteriormente e ter sido feito de qualquer lugar do mundo, sem dúvida nenhuma. Essa CIM Software, que agora opera com um controle maior por parte do Banco Central, ela é uma empresa que faz a conexão, como você falou, entre as instituições financeiras e o Banco Central. É uma empresa que presta o serviço para as instituições financeiras, então os bancos vão e contratam o serviço dessa empresa para fazer o acesso ao sistema do Banco Central, é isso? Exatamente, exato. Existem muitas empresas ali, muitos bancos que têm esse acesso direto ao Banco Central, ou seja, são bancos que são homologados ou instituições financeiras que são homologadas que têm acesso direto ao Banco Central para fazer esse tipo de transação, tipo de comunicação. E tem outras instituições financeiras que utilizam empresas, como o caso da CIM Software, como essa ponte, esse intermédio entre a sua instituição financeira e o Banco Central. Então, ao invés, por exemplo, de eu, instituição financeira, ir lá, me homologar, me autorizar a fazer todo o processo, que é um processo muito rígido, tem políticas muito específicas ali para você ser capaz e ter acesso a esse sistema de pagamentos. E aí utiliza essas empresas como a CIM para ser o meio do caminho. Então, a CIM se homologa, tem autorização do Banco Central para ter acesso a esse sistema, e vários outros bancos utilizam isso também para ter um caminho, entre aspas, um pouco mais rápido, não passar por todo esse processo de homologação. Naturalmente, a CIM, por fazer esse meio de caminho, ela também tem a responsabilidade de cuidar de toda essa parte de segurança de quem está usando o sistema, seja em uma ponta, seja em outra também, a responsabilidade dela própria com o Banco Central, que é algo que também vai ser aí apurado, todas as responsabilidades ao longo da investigação que já teve início. O perfil das instituições financeiras, dos bancos que contratam essa CIM Software ou empresas desse tipo, são os bancos menores, são os bancos digitais? Quando a gente fala nos grandes bancos em atuação no Brasil, esses já têm todo um acesso já devidamente homologado, a sua solução interna para acessar os sistemas do Banco Central, é isso?
Geralmente sim, já acontece dessa forma, mas não existe uma regra no mercado, por exemplo, só empresas pequenas, só startups que vão usar esses mecanismos, porque basicamente vai muito da estratégia de cada empresa de fazer todo esse processo de homologação ou não. Então não tem uma regra de tamanho de empresa, é muito mais da estratégia de cada uma de vou me homologar direto ou não usar uma empresa aí que presta esse tipo de serviço, tá? Como as contas reservas que foram atacadas por meio dessa empresa, então a gente pode dizer que os recursos que foram desviados são recursos que estavam, numa forma muito simplista aqui, estavam no cofre do Banco Central. Então não teve aqui uma instituição particular, um correntista, uma pessoa comum, uma pessoa física lesada nessa história. Ou melhor, teve, porque saiu dos cofres do Banco Central, então o prejuízo é coletivo, é meu, é seu, é de todos os brasileiros, é isso. Exato. No final do dia, né, foi a empresa, basicamente não saiu da conta do correntista, mas saiu da conta de um desses bancos, de uma dessas instituições financeiras. Então, no final do dia, foi um rombo, um impacto financeiro para uma empresa nacional do nosso setor aqui, que naturalmente é ruim para todos nós, apesar de não ter um impacto direto, né, nos correntistas, ali nos clientes finais do setor bancário, tem um impacto indireto porque você tem aí o enfraquecimento econômico de uma empresa, de um banco, de uma instituição financeira, que é ruim para todo mundo, né? A gente quer, na verdade, que todas as nossas empresas aqui, nacionais, elas cresçam, elas tenham bons relações comerciais, então é ruim de qualquer forma, mas nesse caso especificamente é um impacto indireto, né? Para entender um pouco melhor, então eu já fiz um Pix para você, agora você que vai fazer o Pix para mim. Você faz o Pix para mim e a gente tem aqui no meio a conta reserva administrada pelo Banco Central e a instituição financeira. O seu banco, o meu banco aqui, mas o dinheiro que sai, que é movimentado, ele está aqui nessa conta reserva. O que foi desviado afinal de contas? Aqui da conta da instituição bancária, pública ou particular, ou dessa conta reserva do Banco Central? Quero saber exatamente de qual conta foi retirado R$ 1 bilhão. Perfeito. Foram, na verdade, de algumas contas reservas, né? Não foi também pelo que a gente viu de uma única conta reserva, mas é basicamente, assim, fazendo uma outra comparação, é como se eu, Theo, sou uma instituição financeira, você, Jesus, é outra, eu tenho que abrir uma conta corrente minha dentro do Banco Central e você precisa abrir a sua também dentro do Banco Central. Então, eu vou ter a minha conta Theo, você tem a sua conta Jesus, nossa conta está criada no Banco Central. Todas as movimentações que elas ocorrem no Banco Central através de Pix, elas se dão através dessas nossas duas contas. Então, eu, como instituição financeira, eu tenho os meus clientes que estão aqui atrás fazendo diversas transações, você vai ter os seus, e no final do dia você tem uma compensação ali que são múltiplas transações que são feitas a todo momento, a todo segundo. É um volume muito grande, esse volume inclusive foi muito potencializado depois da criação do Pix. Então, essa movimentação ela se dá através dessas contas que cada instituição financeira tem junto ao Banco Central, para fazer essa liquidação, essa compensação desses pagamentos aí ao longo de todo o dia. Então, esse hacker, né, esse ator criminoso, ele acabou utilizando o acesso através da CIM para ter acesso ali a várias dessas contas reservas dos clientes da própria CIM. Então, eram clientes que usavam a CIM como meio de pagamento. Naturalmente, como a CIM é que fazia, né, toda essa compensação, etc., a CIM tinha acesso à conta reserva de todas essas instituições. Então, ela tinha acesso de todos os clientes deles, e aí, através desse acesso não autorizado da CIM, foi desviado o dinheiro de várias dessas contas de reserva, mas todas as contas de reservas eram de clientes da própria CIM, tá? Acho que agora a gente conseguiu explicar e explicar muito bem até o Brasil aqui, trazendo de uma forma muito didática o que aconteceu. Afinal de contas, quando a gente começa a entrar nesse assunto de tecnologia, cibersegurança, para quem está do lado de cá do balcão, Theo, você sabe disso, é muito complicado entender, são muitos detalhes, né, muitas nuances, mas você trouxe aqui de uma forma bem didática e a gente tem até aqui, olha, um espectador aqui, olha,
Kaique Mamed, ótima explicação. Afonso, concordo, Afonso, excelente explicação do Theo, parabéns e obrigado aqui. Registro do Afonso Benites aqui, nosso coordenador e editor executivo aqui, no chat aqui dessa edição do Poder Expresso. Theo, com certeza nós vamos te chamar mais vezes aqui, sempre que algo parecido. A gente não quer que algo dessa magnitude aconteça, mas a gente sabe que acontece, né? Faz parte da vida. Mas sempre que a gente tiver algum assunto relacionado à cibersegurança, você pode ter certeza que a gente vai te chamar. Combinado? Muito obrigado, Gés. Obrigado pelo espaço, de poder compartilhar um pouco aí e explicar um pouquinho aí para o público geral, né, como se deu esse ataque. E conte comigo aí, estou à disposição aí para oportunidades futuras. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.